Em 1948, um veterano de guerra de 23 anos chamado Charles Lazarus voltou para casa, em Washington, e abriu uma lojinha de móveis para bebê. O nome era Children's Bargain Town. Os clientes compravam o berço, o carrinho, a cômoda e iam embora. Lazarus reparou numa coisa óbvia: móvel de bebê. Você compra uma vez na vida. Brinquedo, a criança quebra, enjoa, cresce e quer outro. Brinquedo não acaba nunca. Então ele encheu as prateleiras de brinquedos e em 1957 rebatizou a loja com um nome que o mundo inteiro ia decorar. Toys R Us. A ideia de Lazarus era simples e brutal para a época. Em vez de uma loja pequena, com seleção limitada, ele criou um galpão gigante, do tamanho de um supermercado, com corredor após corredor de brinquedo empilhado até o teto. Preço baixo, variedade absurda. Os economistas deram um nome para esse tipo de loja: Category Killer, a loja que mata a categoria. Quando uma Toys R Us abria numa cidade, as lojinhas de brinquedo do bairro fechavam, uma atrás da outra, porque não tinham como competir com aquele volume. E funcionou por décadas. Nos anos 80 e 90, a Toys R Us era a rainha absoluta. Tinha uma girafa chamada de Jeffrey como mascote, uma música que toda criança americana sabia cantar de cor e uma fatia que chegou perto de um quarto de todo o mercado de brinquedos dos Estados Unidos. Eram mais de 1.500 lojas espalhadas pelo planeta. Era o lugar onde a infância acontecia. A criança entrava, ficava de queixo caído, e os pais saíam com o carrinho cheio e o cartão mais leve. A empresa parecia eterna. O primeiro erro veio justamente quando o chão começou a se mexer. No fim dos anos 90, a internet apareceu, e vender brinquedo online era uma oportunidade enorme. A Toys R Us tentou, tropeçou nas próprias pernas, e então tomou uma decisão que parecia espertíssima e foi fatal. No ano 2000, ela fechou um acordo com uma empresa nova e faminta chamada Amazon. A Toys R Us seria a vendedora exclusiva de brinquedos dentro do site da Amazon e em troca não precisaria construir a própria loja online. Em uma frase, terceirizou o futuro para um parceiro. A Amazon, claro, fez o que a Amazon sempre faz. Começou a deixar outros vendedores de brinquedo entrarem na plataforma, quebrando a tal exclusividade. A Toys R Us processou, brigou na justiça por anos e até ganhou uma indenização no fim, mas ganhou a batalha errada. Enquanto discutia com o advogado, perdeu quase uma década inteira de aprendizado em comércio eletrônico. A Amazon, do outro lado, aprendeu a vender online com o dinheiro e com os clientes da própria Toys R Us. Quando a poeira baixou, a gigante dos brinquedos não tinha loja online de verdade e o mundo já tinha mudado de endereço. Mas nada disso sozinho teria matado a empresa. O golpe mortal foi financeiro e tem data. Em 2005, 3 grupos de investidores, 2 fundos de private equity, a KKR e a Bain Capital, mais uma imobiliária Avornado compraram a Toys R Us numa operação chamada compra alavancada. A expressão é técnica, mas o mecanismo é simples e perverso. Em vez de pagarem do próprio bolso, eles usaram a própria empresa comprada como garantia para pegar dinheiro emprestado. A Toys R Us foi vendida por 6 bilhões e 600 milhões de dólares e saiu da mesa devendo a maior parte dessa conta. Ela foi, na prática, obrigada a financiar a própria compra. Para Wall Street, em 2005, aquilo até parecia inteligente. A Toys R Us era dona de muita coisa: terreno, prédio, lojas em pontos valiosos espalhados pelo país. A Vornado, a sócia imobiliária do negócio, enxergava menos uma empresa de brinquedo e mais um tabuleiro de imóveis caros esperando para serem destravados. Os fundos prometeram cortar custo, modernizar o que desse, vender alguns imóveis e revender a empresa mais enxuta alguns anos depois com lucro. No papel da apresentação, todo mundo ganhava. O detalhe é que a conta da dívida não ficou com quem teve a ideia. Ficou com a empresa, com as lojas e lá no fim com quem trabalhava nelas. A partir dali, a empresa que vendia brinquedo virou uma empresa que servia dívida. Todo ano, a Toys R Us precisava gerar cerca de 400 milhões de dólares só para pagar os juros do empréstimo.
400 milhões que não iam para a reforma de loja, não iam para a tecnologia, não iam para baixar preço, não iam para construir aquela loja online que faltava. Iam direto para o banco. A empresa ainda estava viva, ainda vendia bilhões, ainda tinha a girafa e a marca que todo mundo amava, mas estava acorrentada num porão. E foi nesse exato momento de fraqueza que os predadores chegaram para valer. A Amazon, agora um monstro, vendia brinquedo mais barato e entregava na porta de casa. O Walmart e o Target usavam brinquedo como isca, vendendo quase no prejuízo para atrair as famílias para o resto da loja. Os dois podiam fazer isso porque ganhavam dinheiro em 1000 outras coisas. A Toys R Us só vendia brinquedo e não tinha um centavo sobrando para revidar, porque cada centavo já tinha dono, o credor. As lojas começaram a ficar velhas, mal iluminadas, com prateleiras bagunçadas e fila no caixa. O lugar mágico da infância virou um galpão cansado. A conta chegou em 2017. Em setembro, a Toys R Us pediu recuperação judicial, ainda carregando cerca de 5 bilhões de dólares de dívida, boa parte dela herdada direto daquela compra de 2005. A empresa tentou se reerguer, prometeu reorganizar tudo, sonhou em salvar o Natal seguinte. Mas a temporada de fim de ano foi fraca, os fornecedores ficaram nervosos, começaram a cortar prazo e os números simplesmente não fecharam, e falência, no varejo, é uma profecia que se cumpre sozinha. No instante em que os fornecedores ouvem a palavra recuperação judicial, eles param de mandar mercadoria fiado e passam a exigir pagamento à vista, com medo de entregar e nunca receber. Aí a loja que já estava sem dinheiro fica também sem brinquedo nas prateleiras, bem na véspera do Natal, justamente a época que sozinha respondia por boa parte das vendas do ano inteiro. E cliente que entra na loja, vê prateleira vazia e vai embora de mãos abanando não volta mais. A desconfiança virou aperto, o aperto virou prateleira vazia e a prateleira vazia enterrou o último Natal. Veio então um anúncio que ninguém dentro da empresa imaginava assinar um dia. A Toys R Us ia fechar ou vender todas as suas lojas nos Estados Unidos, cerca de 735 lojas. E aqui a história deixa de ser sobre planilha e vira sobre gente. Mais de 33 mil funcionários perderam o emprego. Muitos deles tinham dado anos da vida àquela marca e descobriram que, no plano original, iam para a rua sem nenhuma indenização, enquanto os fundos que entupiram a empresa de dívida já tinham embolsado suas taxas lá atrás. Houve protesto, houve pressão pública, e só depois disso se montou um fundo emergencial para esses trabalhadores, pequeno, atrasado, depois do estrago feito. A girafa de Jeffrey publicou uma carta de despedida. As lojas penduraram cartazes de liquidação, e milhões de adultos voltaram uma última vez, com os filhos no colo, para mostrar o lugar onde eles próprios tinham sido crianças. Compraram o que sobrou nas prateleiras como quem compra um pedaço da própria memória antes que apaguem a luz. E aqui está a parte que mais importa, a lição que vale para qualquer negócio. É fácil olhar para Toys R Us e cravar a Amazon matou ela, mas isso é uma mentira confortável. No dia em que pediu falência, a Toys R Us ainda era a maior rede de brinquedos do mundo, com marca amada e bilhões em vendas no caixa. Operacionalmente, ela não estava morta. O que matou a empresa foi o balanço, não foi o produto. Foi a dívida que terceiros colocaram nas costas dela só para comprá-la. Dívida que sugou todo o oxigênio que ela precisaria para se adaptar a um mundo novo. Uma empresa endividada até o pescoço não tem o luxo de errar, de experimentar, de investir no futuro. Ela vive correndo atrás do próximo pagamento, e aí qualquer mudança no mercado vira ameaça de morte. A Toys R Us não foi derrotada numa guerra justa de brinquedos. Ela foi vendida, amarrada e jogada na arena já sangrando. E quando os leões chegaram, ela simplesmente não tinha mais como correr. A loja onde uma geração inteira aprendeu a sonhar não faliu porque parou de vender sonhos. Faliu porque, em algum momento, virou mais lucrativa morta no papel do que viva na esquina.